Miguel fala que eles deveriam ter explicado isso à polícia, como foi que aconteceu as coisas, e que eles deveriam ter entregado o menino, que nada ia acontecer. Então a Firmina revela que o menino naquele momento não estava mais com eles. O Miguel então pergunta o que fizeram com o menino e onde está o filho dele. A Firmina diz que levou ele para um lugar para ser cuidado, mas que ela não sabe se conseguiram salvar o menino. Tudo começa com a Malu indo na casa da pessoa que estava com o seu filhinho e pede aos prantos que, por favor, se ela sabe de alguma coisa de seu filhinho, que ele diga, porque já faz dias que ela não sabe nada do seu filho e que está morrendo com uma angústia muito grande sem saber nada dele. A Malu continua aos prantos e diz que o menino é o seu único filho e é quem ela mais ama nesse mundo. Firmina e Pedro ficam pensativos e a Malu não para e diz que perdeu seu filhinho há vários dias e que caiu em uma escada e que estava levando seu filhinho em seus braços, e quando ela tornou a consciência no hospital geral, percebeu que o bebê já não estava com ela e que ninguém ali conseguiu lhe dar informações, e desde então ele está desaparecido e que ela não sabe mais o que fazer para poder encontrar o seu filhinho. Depois de falar tudo isso, a Malu pergunta a eles se eles viram o filho dela, se não sabe alguma coisa dele e se sabe informar qualquer coisa. Mas o Pedro fala que não e que eles não sabem de nada. A Malu fala que ele é muito pequenino e que se chama João Miguel e que morre de medo que ele fique doente. Firmina diz que lamenta muito, mas que eles não viram o garotinho dela, e a Malu aos prantos pergunta se então ela vai ter que voltar com as mãos vazias. O Pedro fala que sente muita pena dela, mas que não viram o filho dela, e a Firmina então confirma e diz que é verdade, que eles não viram o menino dela. O padre Anselmo chama a Malu para ir embora porque ela já viu que não tem nada do que fazer ali. Mesmo assim, o padre agradece e eles vão embora. Depois a Firmina começa a se lamentar e diz a Pedro que Deus vai castigar eles por ter mentido sobre o menino, e o Pedro fala que a culpa é dela e que ela não deveria ter trazido aquele garotinho para lá. Firmina diz que trouxe porque pensou que ele estava lá jogado na rua e que agora ela está com muito remorso e que não vai poder ficar calada. O Pedro fala que eles vão se meter em uma grande confusão porque eles vão pegar eles. Firmina fala que seja o que for, porque o pior é carregar um peso desse para toda a vida na consciência, e depois a Firmina incentiva que o Pedro corra atrás e chama essa gente. O Pedro sai no pinote atrás deles, mas volta na mesma hora e diz que eles já não estão mais ali, que já foram embora. A Firmina se lamenta muito e manda ele procurar por eles, e o Pedro, surtado, diz que nem sabe por onde eles foram, e depois a Firmina, se lembra do cartão que foi deixado pelo João Miguel, porque caso eles mudassem de ideia e quisessem falar, era só entrar em contato, que eles não iriam denunciar ele, porque na verdade tudo que eles querem é apenas o bebê, e depois de procurar o cartão, ela acha. E depois de um tempinho, o Pedro e a Firmina chegam na casa do Miguel e o Miguel recebe eles e pergunta se eles estão ali para lhe trazer alguma notícia. O Pedro pede desculpa por incomodar aquela hora e a Firmina diz que tinha que vir, e o Miguel, apavorado e doido para saber notícias de seu filho, pede que eles falem logo e pergunta se eles souberam de alguma coisa. A Firmina fala que está ali porque tem que dizer a verdade e fala que foi ela que encontrou o filho dele, e deixa o Miguel chocado. E o Pedro pede desculpas e diz que só fez isso porque achou que isso não era nada de mal e que tudo que eles fizeram foi para o bem, sem más intenções, e que isso é a mais pura verdade. Miguel então pergunta o que foi que eles fizeram. A Firmina diz que encontrou o garotinho e que levou ele para casa dela, e que encontrou ele ali na rua jogado e já era noite, e que de cara ela já pensou que uma mãe dessas aí sem coração havia abandonado ele ali, e que por esse motivo ela pegou ele e levou com ela, e diz que só levou porque achou que ele não tinha ninguém. O Pedro fala que logo depois eles olharam no jornal e viu que ninguém estava procurando por ele, então eles ficaram com o menino.
A Firmina diz que pode jurar por isso e que pensou que poderia ficar com ele e ser os pais deles, e até nomes eles já estavam escolhendo. O Miguel responde que o menino se chama João Miguel, mas que chamam ele de Joãozinho, e fala que o bebê não foi abandonado e que caiu dos braços da mãe dele. A Firmina fala que já sabe de tudo o que aconteceu e que sente muita pena. E o Pedro fala que eles se enganaram pensando que eles não iam querer mais o menino, e depois do nada aparece ele na casa deles e também a mãe do menino. O Miguel fica pasmo e pergunta se a mãe do menino foi lá na casa deles. O Pedro diz que sim, que ela foi lá com um padre, e a Firmina fala que eles imploraram a ela e que a mãe do menino estava desesperada e que sentiu tanto remorso em vê-la daquele jeito, e então ela disse ao Pedro que eles não poderiam ficar calados. O Miguel fala que eles deveriam ter explicado isso à polícia, como foi que aconteceu as coisas, e que eles deveriam ter entregado o menino, que nada ia acontecer. A Firmina diz que o problema é que o menino não poderia ser devolvido naquele momento. O Miguel fica assustado e pergunta por que não. Então a Firmina revela que o menino naquele momento não estava mais com eles. O Miguel então pergunta o que fizeram com o menino e onde está o filho dele. A Firmina diz que levou ele para um lugar para ser cuidado, mas que ela não sabe se conseguiram salvar o menino, e deixa o Miguel ainda mais desesperado. Logo depois, o Miguel pergunta a eles para onde foi que eles levaram o filho dele, e a Firmina responde que levou ele para um orfanato. O Miguel fica surpreso e irritado por eles ter levado o filho dele para um orfanato e pergunta por que foi que eles fizeram isso. Firmina responde que é porque eles se assustaram e que eles não sabiam o que fazer com ele tão doentinho que ele ficou, e como eles são pobres não tinha como levar ele até o médico. O Miguel fala que eles deveriam ter levado ele para a polícia. O Pedro responde que na hora eles só pensaram no orfanato, e a Firmina confirma que o orfanato foi o primeiro lugar que eles pensaram. O Miguel pergunta onde que fica esse orfanato. A Firmina diz que não sabe como se chama a rua, mas que se ele quiser eles podem levar ele até lá. O Miguel então responde que nesse caso eles vão nesse exato momento, então ele se desloca até o local. Já a Malu, que está aos prantos, ela diz que está sentindo como se seu filho estivesse doente e se lamenta que quem vai cuidar dele da forma que ela cuidava, porque se com todos os cuidados que ela tinha com ele, ele ainda acabou passando mal, e se lamenta ainda mais e começa a entrar em desespero porque ela coloca na cabeça que nesse momento o filho dela já pode estar morto.